Muito bom saber que o Evangelho é para todos os povos. E onde ele chega, ele traz a certeza de uma vida que não se encerra na nossa humana história, mas prossegue para toda a eternidade. Esta é a melhor e mais completa certeza que nós temos. Foi por isso e para isto que Jesus veio ao mundo. Não para nos comunicar aquilo que nós já sabemos, mas por nos trazer aquilo que nós não sabemos. Por isso, a sua mensagem é chamada de Evangelho. Boas notícias, perfeitas notícias, completas notícias, revolucionárias notícias, radicais notícias. Alguns que conviveram com ele nos deixaram os relatos desse convívio. E outros que se converteram à graça depois, como o apóstolo Paulo, entre outros, deixou também o seu testemunho de fé. Vou ler então um desses testemunhos que nós encontramos na carta que ele dirigiu ao seu filho adotivo, filho do coração, Timóteo. Já lemos um texto aqui dessa carta hoje, leio agora então, na versão Bíblia Prazer da Palavra, como li o Salmo 42. Agradeço profundamente a Cristo Jesus, meu Salvador, porque Ele me salvou e me considerou digno de pregar o seu maravilhoso Evangelho. Durante grande parte da minha vida, conta o apóstolo Paulo, eu me recusei a crer em Cristo, persegui os cristãos e debochei do Evangelho. Essa é a autobiografia sintética que Paulo faz em relação ao Evangelho. Lê-la aí, outra vez. Durante grande parte da minha vida, eu me recusei a crer em Cristo, persegui os cristãos e debochei do Evangelho. No entanto, fui alvo da bondade de Jesus. Eu estava errado na minha ignorância e incredulidade. Assim mesmo, fui maravilhosamente alcançado pela graça do Deus eterno e conheci a fé em Cristo Jesus e passei a amá-lo. Há uma palavra que deve ser aceita por todas, porque é fiel e verdadeira. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu, Paulo, estou incluído no topo dessa lista de pecadores. Por ser eu um grande pecador, o maior deles, recebi a graça da salvação. Ao me salvar, Cristo Jesus mostrou toda a sua bondade. Além de me salvar, Ele fez de mim um exemplo para todos os que nele crerão e receberão a vida eterna. Assim, celebremos ao único Deus, soberano, eterno, imortal e invisível, com honra e glória, hoje e por toda a eternidade, e todos digam. Amém. É impressionante acompanharmos no livro de Atos e depois na sua correspondência às igrejas, a vida e o testemunho de Paulo. De fato,
como pode alguém que debochou de Cristo, como pode alguém que perseguiu os que seguiam a Cristo, como pode alguém que se recusava a crer no Evangelho ser alvo de um encontro, Jesus já no céu, ele se encontra com Saulo ainda, numa espécie de visão, e de modo extraordinário, além de nossa compreensão, Saulo entende. Alguns do campo da psicologia chegam a imaginar que Saulo, quando fazia com toda boa intenção, ele mesmo diz isto, aqueles atos de perseguição com violência verbal e física, que no fundo da sua alma aquilo trazia dor para ele. Tinha convicção que estava certo, mas no fundo ele se perguntava a si mesmo: será que isso está certo? Será que para provar que estou certo devo perseguir? Será que esses que creem diferentemente de mim, achando que o Messias já veio, merecem aquilo que eu lhes faço passar? Estamos aqui, é claro, no campo absolutamente hipotético. Mas penso que essa hipótese ajuda a entender que ele então, viajando de Jerusalém rumo à Síria com o propósito exclusivo de prender, arrastar e trazer para o estado, então, província da Síria ou de Israel, e ali executar contra eles a justiça, como o apedrejamento, como aconteceu com Estevão, morte na qual ele consentiu. Estando ele indo com toda a convicção, imbuído de toda a certeza de que faria o bem em nome do Deus eterno, há um incidente na natureza, há um clarão totalmente iluminado, como a indicar as trevas em que Saulo vivia. Ele então ouve uma voz, e essa voz lhe diz: Saulo, Saulo. Eu imagino que se Saulo fosse Jesus, ele não diria Saulo, Saulo. Ele daria um berro estridente, próprio da violência que carregava na alma. Mas Jesus, o perseguido, Jesus, o que cuidava dos perseguidos, Jesus, o Salvador, Jesus, o ungido pelo Deus Pai, diz apenas: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Imagine, irmão, irmã, você dedicar parte da sua vida a uma causa. E a causa de Saulo era combater aquela heresia na cabeça dele, que era o nascente cristianismo, que nem tinha ainda esse nome. E agora ele descobre que está errado. Ele descobre que para agradar a Deus, ele não precisa obedecer os mandamentos, até porque ninguém consegue obedecê-los integralmente. Ele descobre que é descoberto pela graça de Jesus. E a partir daí, então, Paulo dedica toda a sua vida, talvez uns 20 anos, dos seus, talvez, 60 e poucos anos que viveu, a pregar este evangelho, ao ponto de dizer: se eu não pregar esse evangelho, a minha vida não tem o menor sentido. E nesse texto que eu li então agora, nós aprendemos algumas verdades para nós, e a primeira fica muito clara, é a gratidão de Saulo, depois chamado Paulo, pela graça, pela salvação pela graça.
É como se ele dissesse: como não vou agradecer? Porque o que seria da minha vida se não fosse a graça? Eu ainda estaria matando, mas agora eu estou fazendo viver. Minha vida mudou completamente. Isso leva Saulo então a uma atitude de gratidão. A cada texto das cartas que ele escreve, dos sermões que temos transcritos no livro de Atos, ele está agradecendo por esta, como disse o autor aos Hebreus, tão grande salvação, porque baseada na graça, completamente diferente da ideia de salvação com que Paulo e o seu povo judeu estavam acostumados, que era pela obediência à lei ou pela descendência abraâmica. Agora não é mais para alguns, é para todos. Não é para um povo, é para todos os povos. Esta é a maravilha do Evangelho. Mais ainda, o apóstolo Paulo nesse texto afirma e reafirma a bondade de Deus ou misericórdia de Deus, os atos de Deus que são feitos para conosco sem que nós merecêssemos. Há até uma expressão popular que diz assim, vou usar aqui a Roberta como exemplo, porque ela sabe que é verdade: eu gosto de você de graça. Não é verdade? Então, o que é essa bondade? É Deus gostar de nós de graça. Nunca fizemos nada para Ele gostar de nós, e Ele gosta de nós. Nós encontramos pessoas assim, não é verdade também? E infelizmente, às vezes, não gostamos de pessoas também de graça. Nada nos fizeram, mas não nos simpatizamos. Mas isso, de modo nenhum, pode estar no seu coração. Eu tenho certeza que não. Paulo, então, agradece a salvação e afirma a bondade de Deus. Mais ainda, o apóstolo Paulo reafirma a sua indignidade. E aí nós nos encontramos numa condição que a nossa era não considera correta. Ele diz assim: Cristo morreu em lugar de todos os pecadores que porventura, ouvindo-o, creem nele. E entre esses pecadores, eu sou o maior, eu sou o principal, eu estou no topo da lista, eu sou o número 1 dos pecadores. Paulo não diz assim: bem, eu sou como todas as pessoas, eu sou um pecador. Não, ele não diz isso. Ele não se coloca na igualdade do pecado. Ele se coloca na indignidade do seu pecado. Será que eu, Israel, escrevendo uma carta para minha filha, diria isso? Jesus morreu no lugar de todos os pecadores, dos quais eu sou o maior. Minha filha, é o meu caso, que tenho uma filha, imagina aí. Agora, põe o meu nome lá no topo da lista. Eu faria isso? Acho que não. Ela perguntaria: por quê, pai? Aí eu teria que dizer quais são os meus pecados que me colocam no topo da lista. Um exercício. Por que Paulo se coloca no topo da lista? Ele dá as razões. Porque ele não só pecou contra o mandamento A, o mandamento B, o mandamento C, ele pregou contra o próprio Cristo e pecou contra o próprio Evangelho. Há um texto na Bíblia que muitas pessoas ficam incomodadas por talvez não entenderem o que significa, que é quando há uma afirmativa por parte de Jesus que há um pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós podemos dizer que Saulo blasfemou contra o Espírito Santo ao rejeitar a Jesus. Mas o que esse texto quer dizer, na verdade, é uma metáfora por parte de Jesus para dizer que aquele que não aceita
a mensagem do Espírito Santo de que é pecador, para esse não há perdão, enquanto ele continuar recusando aceitar. Mas a partir do momento em que ele aceitar, o seu pecado é perdoado, porque todos os pecados são perdoados. Talvez você não seja tão pecador como Paulo. Talvez você ache que não esteja no topo. Parabéns. Mas sejam pecados que você considere graves ou não, isso é você e Deus, cada um deles, seja qual for, tem perdão. Em nossa sociedade, nós classificamos os perdões e classificamos os pecados. Então dizemos, para esse pecado não tem perdão. De fato, há alguns pecados que ninguém aceita que a pessoa se arrependeu e mudou. Como se houvesse pecado sem perdão. O único pecado sem perdão é o pecado que não é confessado. Mas nós todos sabemos que a nossa sociedade lida muito mal com esse negócio de perdão. Perdoar, a gente diz, não, isso não é para mim, eu não consigo perdoar. E também lidamos, por consequência, muito mal com o pecado. Entre pecar e pedir perdão, depois da confissão, é melhor dizer que eu não pequei. Está tudo certo. Eu não pequei, eu não errei, eu não falhei. É assim que nós lidamos com o pecado. Mas Paulo diz que não. Eu sou pecador mesmo. E não sou um pecador qualquer, não. Eu sou um pecador com pedigree. Eu estou lá no topo dessa lista. Isso é muito consolador, muito confortador. Porque se Paulo era o principal, eu posso ficar em segundo lugar. Não posso negá-lo, mas posso ficar em segundo lugar. É uma brincadeira para mostrar que o apóstolo Paulo tinha uma noção clara do que significava o seu pecado, mas tinha uma noção ainda muito mais clara do que significava o perdão. Para que nós entendamos completamente o que é o Evangelho, nós precisamos ter essa percepção da nossa indignidade. Um irmão nosso, de Belém, Dr. Haroldo, está publicando um livro sobre a hanseníase. E nesse livro ele mostra como no passado e no presente essa doença chamada, às vezes nas versões mais antigas, de lepra, mas era uma doença gravíssima da pele, que quem tinha essa enfermidade em todos os tempos, inclusive nos tempos bíblicos, tinha que viver segregado da sociedade, afastado das pessoas, por aspectos reais e também por preconceitos, como até hoje acontece. Estou dando esse exemplo apenas para mostrar que o nosso pecado, como a hanseníase no mundo antigo, nos torna indignos. Em outras palavras, eu não posso passar a mão na minha própria cabeça. Não, é a sua natureza, não é? Não, mas você não vai errar mais, não é? Foi um deslize, né? Foi um descuido, né? Não, eu sou um pecador. Por isso que o Evangelho, sempre dizemos isso aqui, tem duas notícias. Uma é péssima, a outra é maravilhosa. A péssima é que eu sou pecador. Mas eu não preciso me desesperar, porque depois dessa notícia tem outra. A graça me alcançou. Isso é o Evangelho. Por isso que eu disse que é algo totalmente radical, fora dos padrões. Se algum dia alguém me furtar, e eu vir que me furtou, alguém me roubar, eu vi que me roubou, alguém pegou algo de mim e eu notei, o resto da vida eu vou desconfiar que se ele tiver outra oportunidade
ele vai me lesar. Não é assim que a gente procede? Fulano de tal está na cadeia, se converteu, agora ele segue a Cristo. Eu não acredito. É assim que a gente faz. Mas não é assim que o Deus Eterno faz conosco. Ele perdoa de modo completo. Podemos dizer que o nosso prontuário de pecados, que tinha algumas páginas, agora só tem uma página. E está em branco. Porque Jesus nos purificou de todos os pecados. Essa é a maravilha do Evangelho. É por isso então que o apóstolo Paulo canta no final dessa parte que eu li: celebremos ao único Deus, soberano eterno, imortal e invisível, com honra e glória, hoje e por toda a eternidade. Sim, nós somos pecadores, os piores pecadores. É uma frase muito forte, porque Paulo era um legalista, era um fariseu, que ao longo de sua jornada propôs que as pessoas são salvas pela sua moralidade, pelas coisas certas que uma pessoa faz, traz para ela a salvação. No entanto, agora ele afirma que eu era um pecador, mas a si mesmo ele afirma que foi alcançado por essa maravilhosa graça. Então ele diz: olha, ao único Deus que fez isso comigo, soberano, eterno, imortal e invisível, com honra e glória, hoje a Ele dou e por toda a eternidade. Este brevíssimo cântico que aparece aqui, que eu acabei de ler, não foi meramente algo que o apóstolo Paulo incluiu aqui da sua lavra, ou que a igreja antiga cantava para preencher um espaço, porque os autores antigos buscavam economizar ao máximo espaço pelas condições muito limitadas da tecnologia de escrever e de publicar daquela época. Ele coloca isso daqui, porque ele não tem outra maneira de se expressar diante de tão grande salvação, senão dando honra e glória ao Deus único, soberano, eterno, imortal e invisível, que através de Jesus o tirou da condição de o pior dos pecadores e o mais abençoado dos apóstolos. Por minha conta, essa expressão não é dele. Ele continua dizendo: eu sou um pecador. E ele diz, vou mostrar isso no culto das 19 horas, que eu sei o que é o certo. Eu quero fazer o que é certo. Mas quando eu vejo, eu já fiz o que é errado. Isso depois de Jesus na vida dele. Essa é a nossa condição, é a nossa vida. E nós somos então levados e cantamos belamente aqui: cada momento nos guia Jesus. Nós somos levados a pensar a nossa vida como sendo uma vida de permanente comunhão, de permanente amizade com Jesus. Digo isso porque boa parte de nós faz o seguinte: toca a sua vida, acorda, toca a sua vida, trabalha, toca a sua vida, se diverte, toca a sua vida, como se Jesus não existisse. E no domingo nós vamos ou vimos a igreja, cada momento me guia o Senhor, no culto. Não. Nosso desafio é: acordei, estou em comunhão com Jesus, estou tomando café, em comunhão com Jesus, vou para o trabalho, em comunhão com Jesus. Aí alguém me fecha no trânsito. Lá se foi a comunhão com Jesus.
Aí chego no trabalho, a primeira pessoa que eu vejo é aquela que me persegue, que conseguiu a minha vaga com elogios ao chefe. Lá se foi a minha comunhão com Jesus. Aí eu vou para o almoço, aí eu sei que eu não preciso comer tanto, mas eu como muito. Lá se foi a minha comunhão com Jesus. Eu estou dando esses exemplos porque a vida da comunhão com Jesus é a vida do dia a dia. Não estou me referindo aqui a uma dimensão mística dessa comunhão, mas estou falando aqui que a graça me convida a tê-la comigo em todos os momentos da minha vida. Eu não sei se algum instrumentista aqui errou, eu não tenho essa competência. Márcio disse que não, né, Márcio? Está se denunciando, mas deixa eu falar. Mas eu não sei se alguém errou e o que foi que a regente fez ou pensou. Se ela ficou com raiva de quem errou, lá se foi a comunhão com Jesus. É isso, comunhão com Jesus é a gente fazer as coisas que Jesus aprova. Já pensou? Tudo aquilo que nós fizermos tem a aprovação de Jesus? Tem felicidade maior, pastor Dinei Renelota? Mas tem uma coisa boa também. A gente não consegue viver nessa comunhão. Mas tem uma coisinha chamada perdão. Eu não devia ter falado o que eu falei, mas falei. Não é porque a pessoa falou. Perdão. Quando nós pedimos perdão, nós somos perdoados e a comunhão é restabelecida, porque o nosso pecado nos separa dessa comunhão. E o maravilhoso Jesus nos legou muitas possibilidades e muitos recursos para que essa comunhão cresça a cada dia. Nos legou essa maravilhosa palavra, nos legou, não vou dizer maravilhosa igreja, porque seria autopropaganda, né? Mas essa igreja feita por nós, conosco. E Jesus, desculpe usar o adjetivo que eu vou usar aqui agora, genialmente nos legou a celebração da ceia do Senhor. Por que eu usei o genialmente com uma licença poética? Que quando eu pego esse pão, eu não tenho como não ser lembrado que ele representa a vida de Jesus que foi entregue em meu lugar. Eu não tenho como não levar em conta que eu sou amado por Deus, ao ponto de fazer o que eu não sou capaz de fazer. Ele morreu no meu lugar. Então, quando eu vou nas minhas lides de comunhão, nessa busca dessa comunhão, eu busco porque eu tenho comunhão com aquele que morreu no meu lugar. E não morreu porque eu sou bonzinho, morreu porque ele é maravilhosamente bom. Então ele disse: olha, todas as vezes que vocês na igreja se reunirem, celebrem a ceia do Senhor, para se lembrarem que eu amo vocês, ao ponto de morrer no seu lugar. Todas as vezes que fizerem isso, depois de comerem o pão, bebam também o vinho. O vinho é uma afirmação apoteótica. Qualquer adjetivo que a gente usar é insuficiente para o fato de que a nossa vida não acaba aqui. Se eu, Israel, me lembrasse disso todos os dias, eu não sofreria. Porque eu sofro pelas coisas daqui, do que eu faço, do que me fazem, do que eu tenho, do que me falta. Eu sofro como se essa vida fosse
a eternidade da minha vida. Mas não é, é só um capítulo, uma nota de rodapé, se colocarmos em termos quantitativos com o que é a eternidade. Por isso que participar da ceia do Senhor é uma inspiração para cada um de nós. Eu convido a todos que desejarem fazer isso, crendo em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a participarem agora. Se alguém não pegou ainda os elementos, é só levantar o seu braço direito ou esquerdo, que nossos diáconos farão chegar até você aí. Como eu disse, esse é um recurso. Vou usar uma outra imagem um pouco pobre. Ontem alguém veio de Portugal, país que eu não conheço ainda, quem sabe, não sei, e me trouxe uma lembrancinha, palavras dela. Uma lembrancinha era um trenzinho, um ônibusinho pequenininho, escrito Lisboa. O que eu fiz? Imã de geladeira, coloquei na geladeira. Então, quando eu olhar para aquele ônibus escrito Lisboa, eu vou me lembrar que aquela irmã gosta de mim. É o valor material, é o valor da lembrança. Ela foi a Lisboa, que eu não conheço, e se lembrou de mim, porque ela gosta de mim. Então, eu fiz uma comparação um pouco banal, eu sei. Quando nós então participamos da ceia, é como Jesus nos dissesse: eu gosto de você, eu amo você. Isso então nos enche de ternura, de alegria. É assim que da ceia então vamos agora participar. Vocês são mais rápidos do que eu. Estamos sem mesa hoje, adequada, né? Mas o motivo é justo, nossa linda e grande orquestra. Então, eu lhe convido a pensar que o corpo de Jesus, por amor para comigo, para com você, foi sacrificado no meu lugar, para que eu não precisasse mais fazer nenhum sacrifício, apenas receber, aceitar, ser salvo. Tomemos do pão. Segundo então o ensino de Jesus, que está nos evangelhos, ele diz: agora tomem do vinho. Estou aplicando nesse sentido. Tomem do vinho, sabe por quê? Eu vou morrer, vocês vão me ver, vocês irão ao túmulo e não vão me ver, mas eu voltarei. Jesus voltará. Tomemos do cálice. Há certezas, irmãos e irmãs, que não fazem nenhuma diferença na nossa vida. Mas há certezas que fazem toda a diferença nas nossas vidas. E a certeza que mais diferença faz em nossas vidas é saber que nós somos amados por Deus. Graça de Deus, infinita graça, infinito amor. Vamos ficar em pé e vamos junto com a orquestra então cantar. Fonte de paz, perdão e amor. Graça de Deus para comigo, no topo da lista dos pecadores.